Caramba, eu não consigo encontrar nada que me ajude a terminar este relatório. Eu preciso fazer um gráfico e eu não consigo terminar. Não tem nada na internet que me ajude. Será que alguém pode me ajudar? Eu posso. Quem falou isso? Sou a voz do Google, procura ajuda no próprio VTube. ProcVTube? Se sua anta. Mas é onde que eu encontro isso? Como eu faço? Deixa eu mostrar. Uou! Aí sim, hein? Valeu, voz do Google. Nossa, show de bola. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ProcVTube em nossa série de aulas Excel para negócios. E hoje eu quero ensinar para vocês como criar um gráfico de dois eixos, desta forma que nós estamos vendo aqui, com filtros dinâmicos. Quando nós selecionamos, as informações dentro do gráfico se alteram dinamicamente. Para que a nossa aula não se torne muito extensa e cansativa, eu vou ensinar apenas o método de nós criarmos esses filtros e o gráfico dinamicamente, sem essas formatações que nós estamos vendo aqui, ok? O primeiro ponto que nós temos que considerar são a nossa fonte de informação. O que nós temos como fonte? Eu criei essa tabela de dados aqui, que nós vamos utilizar como uma fonte das nossas informações. E tudo nós vamos criar a partir desta tabela, que nós vimos até na última aula sobre como trabalhar com tabelas dentro do Excel. O primeiro passo que eu tenho que seguir é, eu tenho que criar essas listas aqui para fazer esses filtros. Então primeiro eu vou criar esses dois filtros e eu vou também criar já uma lista que tenha todos esses meses que eu vou utilizar dentro do meu relatório, dentro do meu gráfico. Eu virei aqui nesta abinha listas para nós criarmos exatamente estas listas. Qual o recurso que nós vamos utilizar para fazer isso? Eu vou utilizar o recurso de filtro avançado, que nós também já aprendemos em uma de nossas aulas com o instrutor Bruno, sobre como trabalhar com filtros avançados. Eu vou selecionar aqui um filtro avançado, copiar para outro local. Vou selecionar o meu intervalo, que está aqui na minha abinha dados. E primeiro vou escolher aqui a minha coluna, somente esta coluna que eu tenho as minhas unidades. Vou selecionar aqui somente registros exclusivos e aqui em copiar para eu vou selecionar exatamente esta célula, pode ser qualquer uma, eu escolhi essa aqui. E aqui ele trouxe todos os registros exclusivos que nós tínhamos nesta coluna para cá. Vou repetir o processo para produto e para o filtro de meses que nós temos lá no nosso gráfico. Então, vou repetir o mesmo processo aqui. Copiar para outro local, venho aqui, dados, vou selecionar aqui em produtos, na coluna produto, somente registros exclusivos, e desta vez vou selecionar esta coluna aqui, e ele trouxe os meus registros exclusivos. Farei a mesma coisa para os meses. Então aqui nós temos os meses, somente registros exclusivos novamente e seleciono esta célula aqui. Muito bem, para facilitar o nosso trabalho, eu vou classificar em ordem alfabética para facilitar a nossa visualização. Em ordem alfabética e aqui em ordem de data. Muito bem. E eu vou trabalhar com campos nomeados, apenas também para facilitar o nosso trabalho. Eu vou nomear este intervalo, que eu vou colocar como lista de unidades. Aqui eu vou nomear como lista de produtos. E aqui a minha lista de meses.
Muito bem. A partir de agora, já é possível criar estes dois filtros aqui, onde eu tenha dentro da minha lista estes nomes aqui. Virei aqui em relatório, na aba relatório, e vamos criar este controle de formulário. Nós vamos utilizar um controle de formulário chamado caixa de combinação para criar aquele filtro. Então vou selecionar aqui e nós vamos formatar este controle. Então qual que é o meu intervalo de entrada? Que lista que eu terei aqui dentro? Exatamente aquele campo que eu coloquei o nome de lista unidades. E aqui eu posso escolher um vínculo para uma célula para eu vincular. Eu vou colocar aqui esta célula aqui, ó. Vou deixar sombreado. E aqui está. Aqui eu já posso selecionar. E aqui ele aparece para mim qual é o número da linha que está Curitiba dentro da minha lista. Vou repetir o mesmo processo para produtos. Crio, vamos formatar controle. E aqui, como eu criei um campo nomeado, vai facilitar o meu trabalho. Lista produtos. Venho aqui em vínculo da célula e vou colocar nessa logo abaixo aqui. Muito bem, já tenho os meus produtos aqui. Agora, eu quero trazer aqui, ó, para que quando eu selecione, por exemplo, Curitiba, ele apareça a palavra Curitiba. Nós vamos utilizar a fórmula índice. Todos esses recursos que eu estou mostrando, nós já ensinamos em outras aulas para vocês. Vocês podem acompanhar aí no nosso canal. Aqui na minha fórmula índice, eu vou procurar a minha matriz. A minha matriz, neste caso, é a minha lista unidades. Ponto e vírgula. Qual que é o número da linha? Quando eu seleciono aqui, ele mostra o número da linha dentro da lista. E aqui, pressionando ponto e vírgula, é uma única coluna. Ele já trouxe o nome aqui. Vou repetir o processo logo abaixo. Aqui já é a minha lista de produtos. Selecionando aqui a minha linha e a coluna é a primeira, porque eu só tenho uma mesmo. Então, quando eu seleciono aqui, ele muda as informações que eu tenho aqui. Muito bem. Próximo passo agora, nós vamos criar uma tabelinha para que eu crie o gráfico logo em seguida. E nesta tabela eu tenho que ter os meses. Eu tenho que ter os meses e eu tenho que ter uma coluna que é de vendas e uma outra para preço. Então, o que eu farei? Eu vou enumerar aqui de 1 até o número máximo de meses que eu tenho. Neste caso aqui são 12 meses que eu tenho. E vou deixar enumerado então até o 12. Até aqui. E aqui eu vou criar as minhas duas colunas. De acordo aqui na minha tabela de dados, eu tenho uma coluna chamada vendas e uma outra preço. E eu vou criar essas duas colunas aqui. Vendas e preço. E o que nós vamos colocar aqui? Exatamente os meses. Qual fórmula que nós vamos utilizar? Novamente, a fórmula índice. Então, a minha matriz é a minha lista de meses. E o número da minha linha é este aqui. 1, porque eu só tenho uma coluna. Vou formatar, Ctrl 1. Eu virei aqui em personalizado e vou deixar a formatação somente mês e ano. Muito bem. Arrastando essa fórmula, ele vai trazer exatamente esta lista. Eu poderia ter copiado também, mas eu quis trazer por fórmula. Você pode ter essa liberdade também. Como que nós traremos essas informações aqui? Nós vamos utilizar uma fórmula chamada soma Cs. Como que esta fórmula funciona? Vou digitar aqui soma Cs. Ela vai somar uma informação de acordo com diversos filtros que eu vou informar. Então nós vamos somar uma coluna que eu tenho aqui na minha abinha dados e eu quero que ele some somente onde aparecer lá em unidades a palavra Osasco, em produtos que ele apareça a palavra esmalte e aqui cada mês
respectivo. Então, esta fórmula soma-Cs só vai somar quando encontrar estes critérios dentro da minha tabela. Então, primeiro critério nosso, o que eu vou somar? Eu vou somar vendas. Então, virei aqui e vou selecionar somente a coluna de vendas. A partir da segunda linha, eu quero somar somente isso, a minha coluna de vendas. Ponto e vírgula. E o meu primeiro critério, meu primeiro intervalo de critérios, eu vou selecionar aqui este intervalo de meses. Então, este é o meu primeiro intervalo de critérios. E qual que é o critério? Quando ele encontrar qual mês que ele tem que somar? Exatamente este mês que está aqui. E vou pressionar 3 vezes F4 para travar a referência de letra. E aqui, ó, vou continuar agora. Vou criar um segundo intervalo de critérios até a quantidade que eu preferir. Então, voltarei aqui na minha tabela de dados. Qual que é o meu segundo intervalo de critérios? Será as minhas unidades, que são as minhas regiões, são os municípios. Essa coluna aqui é a minha coluna de critérios. Quando eu dou ponto e vírgula, eu tenho que formar o que ele vai somar, né? Quando ele encontrar qual nome de município ele tem que encontrar aqui dentro dessa coluna. Exatamente o que nós temos selecionado aqui, de acordo com os meus filtros. Então, vou pressionar aqui F4 para travar esta referência. E agora só me resta filtrar o meu produto. Então vamos filtrar o produto. Seleciono aqui em dados, venho em produto, seleciono a partir da segunda linha, Ctrl Shift, setinha para baixo. E aqui está tabela de vendas produto, ponto e vírgula. O que eu tenho que filtrar? Aqui, esta célula aqui que eu tenho o meu produto. Vou pressionar F4. E aqui eu termino a minha fórmula, fecho parênteses e pressiono Enter. Ele está somando de acordo com este filtro. Então, quando eu mudo aqui, quando ele muda as informações, ele muda o valor. E aqui eu vou arrastar esta fórmula. Para preço, o processo é semelhante. Eu vou copiar aqui, vou selecionar em preço, vou colar. E aqui, o que vai mudar de vendas para preço? A coluna que eu vou somar aqui dentro. Então, ao invés de eu somar vendas, eu vou somar preço. Eu virei aqui e vou alterar para preço, onde eu tenho vendas, que é justamente no meu primeiro critério. O que eu vou somar? Eu vou somar preço. Nesse caso, não tem problema eu efetuar uma soma em preço, porque este filtro retorna um único registro na minha tabela de dados. Porque eu poderia também utilizar uma fórmula chamada média CES. Ela é idêntica a esta fórmula soma-Cs. A única diferença é que traz uma média. Então, se nós substituirmos soma-Cs por média-Cs, ele também dará o mesmo valor, neste caso. Se no caso você precisa realmente tirar uma média, aí você pode utilizar esta fórmula. Ao arrastar, ele não mudou nenhum dos valores aqui, porque ele traz um único registro. A partir de agora, eu já consigo criar o meu gráfico. Então, vou selecionar aqui a minha tabela, venho aqui em inserir, e agora sim, eu venho aqui colunas, e eu vou selecionar aqui, ó, mais gráficos de colunas. E aqui, esse Office que eu estou utilizando é o Office 2016. Ele já possui uma opção aqui, ó, de gráfico de combinação. Então, eu vou selecionar aqui em combinação e virei aqui, ó, em coluna clusterizada, linha no eixo secundário. Quando eu faço isso, o meu preço que está em linha, ele está em um eixo secundário. E é assim que eu crio, né, um gráfico de 2 eixos no Excel 2016. Clicando em OK, aqui está. Meu gráfico vai aparecer aqui. Eu posso selecionar uma dessas formatações, vou selecionar esta. E aqui, apenas para incrementar, nós vamos criar um título para o nosso gráfico. Eu vou criar aqui neste campo de célula, eu vou concatenar esses dois nomes para informar que é Porto Alegre e o meu produto é maquiagem. Então eu vou digitar igual e vou escrever aqui unidade, dois pontos, espaço, vou fechar aspas, e comercial, seleciono
Porto Alegre. E vou concatenar novamente com a palavra produto, dois pontos, e vou informar qual que é o meu produto. Pressionando Enter, ele trouxe tudo aqui, unidade Porto Alegre, produto, maquiagem. Ao selecionar aqui, eu posso apenas selecionar, pressionando igual dentro da barra de fórmulas, selecionar a célula que eu digitei esta fórmula e pressionar Enter. E aqui o meu gráfico ele está pronto. Não vou aplicar todas aquelas formatações para nós não gastarmos muito tempo, mas aqui nós acabamos de criar um gráfico com filtros dinâmicos que se mudam de acordo com a minha seleção. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!